Cartoleiros e cartoleiras, tudo bom com vocês? Vocês gostam de rodada no meio de semana também? Ou só de final de semana? Gazeta, o vídeo demorou. Pois é, eu estou trazendo um cartoleiro especial que aceitou o convite e vai fazer este vídeo de dicas comigo. E ele também trabalha, a Gazeta também trabalha, mas enfim, acabou dando certo e já já eu vou apresentar ele. Porém, antes, um recado. A notícia ruim é que nesta quarta-feira a Gazeta também trabalha, então só vai dar tempo de interagir com vocês aqui no YouTube nesta terça-noite e talvez na quarta-feira na hora do almoço. Mas perto do mercado fechar vai ser complicado. Quem tiver alguma dúvida aí, postar aqui no YouTube. Se eu não responder, desculpe. Mas se tiver alguém que queira ajudar o colega e responder, fique à vontade. Então vamos às dicas e depois os abraços pra galera. Quem vai fazer o vídeo comigo hoje é este daqui, ó, o primeiro colocado da Liga Gazeta do Cartola no campeonato Paga FC, 1012 pontos. Quem tiver menos do que 1012 pontos, dá um joinha aí no vídeo, hein? O nome dele é Fábio Paga. Bom, antes de mais nada, quero que você se apresente aí pra galera. Que time que você torce, onde você mora? Fala galera, meu nome é Fábio, eu sou de Botucatu, interior de São Paulo. E tamo aí, essa semana conseguimos uma liderança aí na Gazeta do Cartola. E você torce pra que time, Fábio? Meu time é Palmeiras. Palmeiras, engraçado. Então enquanto o Palmeiras tá indo pra zona do rebaixamento, você na tabela tá subindo? Eu tô tentando evitar escalar os jogadores do Palmeiras, né? Então essa é a primeira dica, hein? Bom, e hoje eu queria contar com você pra gente ajudar essa galera que quer aí chegar também mais perto das primeiras colocações da liga, alguns que disputam as ligas com os amigos, pessoal do colégio, pessoal da empresa. Topa me ajudar nas dicas da 16ª rodada? Vamos tentar, vamos lá. Bom, eu não sei como é que você começa a montar teu time. Você começa analisando os confrontos ou já vai direto escolhendo os jogadores? Não, primeiro eu analiso os confrontos. Então vamos lá. Os confrontos desta 16ª rodada, na minha opinião, Fábio, uma rodada bem difícil. Nós temos jogos complicados, Flamengo e Atlético Mineiro, Inter e São Paulo, Cruzeiro e Grêmio. E para você, qual que você aponta aí como o grande favorito da rodada ou não tem nenhum? Tem sim. Eu acredito em 3 favoritos nessa rodada. Eu aposto no Santos, no Corinthians e no Cruzeiro. O Bahia, que vai jogar contra o Criciúma, muita gente está apostando em muitos jogadores do Bahia. O Criciúma, ele não venceu ainda fora de casa, mas o Bahia é o 19º colocado. Você aconselha pegar 1, 2 jogadores do Bahia, mais ou ter cautela? Então, pela situação dos dois times, eu acredito que vai dar um empate aqui. Então, eu não aconselho os zagueiros nessa rodada, para esses dois times. Mas dá para buscar uns atacantes sim. Certo, e quando você disse que aponta o Cruzeiro, o Corinthians e o Santos como favoritos, você aconselha as pessoas a escalarem o quê? 3 jogadores de cada um desses times? 4, 5? Escala o time inteiro do Corinthians, do Cruzeiro ou não? Eu penso em 2 ou 3 de cada time. No máximo. Eu acho que do Corinthians, um time que se defende bem. Então eu acredito, na minha opinião, a dupla de zaga dá para escalar nessa rodada. Vamos começar então pelos goleiros. Fábio, na minha opinião, eu vejo essa lista aqui de goleiros e eu acho que todo mundo vai tomar gol. Eu acho que o Paulo Vitor do Flamengo vai tomar gol do Dátulo, eu acho que o Marcelo Groi vai tomar gol do Everton Ribeiro, do Ricardo Goulart, o Renan eu acho que vai tomar gol do Gil, quem sabe, né? E por aí vai. Os únicos que eu acredito que possam se sair um pouco melhor seria o Cássio do Corinthians, o Aranha do Santos e até o Thiago Volpi do Figueirense, que mesmo se tomar um gol é capaz de fazer algumas defesas difíceis. Na sua opinião, entre os goleiros, para o pessoal escalar, pensando aí em saldo de gols, defesas difíceis e tal, qual que você aconselha? Exatamente, são 3 boas opções essas que você falou, só que o meu favorito nessa rodada é o Diego Cavalieri do Fluminense. E por jogar fora de casa,
contra a Chapecoense e ele pode fazer muitas defesas difíceis. Então, mesmo ele tendo tomado 2 gols contra o Botafogo, o Fluminense tá vindo numa decadência, o Diego Cavalieri no time do Fluminense, você acha que se salvaria, seria uma boa opção? Isso se salvaria por isso, por jogar fora de casa. Eu acho que ele vai ser bem acionado e ele tem chance de fazer muitas defesas. E também tende a valorizar, né? Verdade. Eu acredito que vai valorizar em torno de 1 nessa rodada, mais ou menos. Certo. Para aqueles que gostam de fortes emoções, eu indicaria o Wilson do Vitória, só que ele está extremamente valorizado, mas joga contra um Coritiba muito fraco sem o Alex. E aqui nós não temos ainda o goleiro do São Paulo. Rogério Ceni pode ser que jogue, pode ser que não. Se jogar, eu não indicaria o Rogério Ceni. Em compensação, se jogar o Denis, eu até pensaria na possibilidade. O Denis é um goleiro que tem muito reflexo e, diferente do Rogério Ceni, eu acredito em algumas defesas difíceis dele. Então ficaria aí como uma alternativa para fortes emoções. Alguma coisa aí mais para acrescentar no gol ou quer ir para lateral? Vamos para a lateral. Abrindo a página de laterais, antes da gente começar a ver os laterais, eu queria saber uma coisa do teu time, que é o líder da liga. Ao longo dessas rodadas, você vem usando os laterais, tira os laterais, você tem alguma preferência no esquema do seu time quando você vai montar, Fábio? Eu procuro, analiso as partidas e eu vejo se os laterais eles têm condições de dar assistência nas partidas. Que, no caso dessa rodada, eu vou utilizar os laterais e vou pegar um do Santos e um do Corinthians. Pois é, isso que eu ia te perguntar. Nós temos pelo lado do Santos o Cicinho e o Mena. O Cicinho custa 20 cartoletas, o Mena ele custa 9 cartoletas. Quem não tem cartoletas para ir com o Cicinho, o Mena é uma boa alternativa ou não? Ou vai de Cicinho ou desencana? Eu acho que o Mena é uma boa opção na lateral. Para quem tem poucas cartoletas também, eu acho que pode usar o Ronieri do Bahia, que é uma boa opção também. Quem tem cartoletas pode apostar no Cicinho, que em casa é acima de 5 pontos. Opa! Muita gente está acreditando no Sport contra o Palmeiras, e eu queria falar uma coisa que eu já falei a semana passada. Muita gente acaba indo no Patrick e ele vem numa decadência muito grande. Eu já tinha dado esse alerta para o pessoal a semana passada e eu não tô recomendando o Patrick não, apesar do preço dele e do Sport ser favorito contra o Palmeiras. No caso das laterais do Corinthians, eu tenho uma pequena preferência pelo Fagner. E você também? Ou qualquer um dos dois, ele ou o Fábio Santos? Eu acho que pode escalar qualquer um dos dois nessa rodada, Michel. E outra coisa, tem mais um aqui que é uma dica, que sempre vai bem quando joga em casa. Tá certo que é um confronto difícil, mas é o Egídio. Ele sempre, quando joga em casa, ele pontua bem. Certo, o Egídio do Cruzeiro, até aproveitando a boa fase do time, né? Mais alguma opção na lateral? Por exemplo, o Inter de Porto Alegre, ele tá com o Fabrício aqui como provável e ainda não tem um segundo lateral definido. Você indicaria ou o Fabrício ou algum outro lateral do Inter ou não? Então, nesse confronto, eu procurei não entrar em nenhum dos jogadores das duas partidas. Eu acho que um confronto extremamente difícil para a gente. Difícil saber, o São Paulo agora veio de uma boa vitória. O Inter, depois da Copa do Mundo, é o melhor time do campeonato. Então eu acho que nesse clássico aí eu vou abrir mão de pegar a lateral de qualquer um desses dois times. Então, pelo que eu percebi, a gente vai fazer um resumo aqui das laterais para a galera. É assim, são pouquíssimas opções, então teria uma do Santos, uma do Cruzeiro, uma do Corinthians, e se sair disso, vai ser mais que aposta, e aí você, para tentar manter a liderança da liga, prefere não arriscar. Quem não tiver contente com uma dessas opções, que pule os laterais e vá para 3 zagueiros, outro esquema tático. Tem outras duas boas opções que eu acho, que é a seguinte. O jogador Edilson do Botafogo, ele chuta muito a gol, e isso no Cartola conta, né? Sim. E eu acho que ele vai pegar uma defesa teoricamente fraca e eu acredito que ele possa fazer bastante ponto. O outro
Um jogador, quem está sem cartoletas, é o Vitor Luiz do Palmeiras. Eu acho que nessa rodada ele pode aprontar aí para cima do Sport. Pois é, ele custa 3,18, tá muito barato mesmo. Aí é uma opinião do Fábio, que é palmeirense. Eu não. Isso mesmo. Eu não devo colocar o Vitor Luiz no meu time, não. Mas é lógico que eu respeito a opinião e realmente ele custa 3,18 cartoletas, tende até a valorizar. E é um jogador que, mesmo quando toma gol, ainda faz alguns pontinhos. Diferente de vários outros que a gente vê aqui na lista de laterais. Inclusive, se a gente colocar por ordem de média nas laterais, um dos que aparece aqui na frente é o Cereceda, do Figueirense. Mas eu também não indico não, ele fez uma pontuação muito boa e como ele só tem 5 jogos, então ainda influencia muito esta pontuação, mas é um lateral bem mediano. Chegamos agora aqui na parte dos zagueiros e a gente vai começar falando do Gil, que foi convocado pela seleção brasileira, e do Kleber, que parece que foi vendido e já nem deve atuar hoje. Então a gente pode provavelmente esquecer o Kleber ou ficar muito atento ao mercado. O vídeo é gravado com antecedência, então não esqueçam de estar conferindo o Cartola no dia do fechamento. Bom, o Gil, ele fez um gol na rodada passada e na anterior também. Será que dessa vez ele faz outro gol ou você escalaria ele realmente mais pelos scouts, roubadas de bola, faltas sofridas, finalizações? O Gil aparece muito bem na área, né? Ele tem chance de fazer gol sim, mas eu vou escalar ele no meu time pela sequência que ele está tendo no campeonato e eu acho que ele vai pontuar bem nessa rodada sim. Ainda falando do Corinthians, tem muita gente me perguntando se caso o Kleber não entre em campo, se vale a pena escalar o Anderson Martins. Gente, aí é o seguinte, eu não conheço, eu acho arriscado, ele custa 12 cartoletas, para valorizar ele teria que fazer cerca de 8 pontos, tá? Mas eu não aconselharia nesse primeiro momento, eu esperaria uma ou duas rodadas para a gente ver o desempenho dele. Eu não sei se o Fábio concorda comigo. Eu concordo sim. Dá uma olhadinha até na hora final de fechar o mercado. Se o Kleber for jogar, eu acho que compensa deixar ele nessa última partida. Agora, se ele não for jogar, ou uma opção que eu acho que pode estar indo bem nessa rodada é o Edu Dracena. O Edu Dracena jogou apenas uma partida pelo Cartola porque vinha de contusão e eu me recordo que em anos anteriores do Cartola ele ia muito bem. Nesta rodada, uma indicação tua seria o Edu Dracena? Eu acho que é uma chance de fazer pontos nessa rodada. E ainda vale lembrar que ele chega muito bem na área, né, Michel? Então ele pode fazer um golzinho também. Até agora nós já indicamos pelo menos um zagueiro do Corinthians, pelo menos um zagueiro do Santos, mas vamos dar mais alternativas aí pra galera. Fábio, o Cruzeiro é líder do campeonato, mas vem tomando alguns golzinhos. Você indicaria alguém da zaga do Cruzeiro, o Dedé, por exemplo? O Dedé é uma boa opção sim, mesmo quando o Cruzeiro toma gol, a gente tem visto que ele faz pontos, né? Diferente dos outros zagueiros, que é só tomar um golzinho já fica negativo, o Dedé não, o Cruzeiro toma um gol, ele ainda continua pontuando bem, né? Essa é uma vantagem de escalar o Dedé. Fábio, essa rodada nós teremos Bahia contra Criciúma. Pelo lado do Criciúma, eu sempre venho recomendando o Fábio Ferreira, mas agora ele joga fora de casa. Já pelo lado do Bahia, é o 19º colocado, toma alguns gols. Neste jogo, você indicaria um zagueiro do Bahia ou um zagueiro do Criciúma ou passa longe? Não, eu indico sim. Eu indico o Demerson, zagueiro do Bahia, que nessa rodada, além dele, eu acho que o Bahia não vai tomar gol do Criciúma e com isso ele vai valorizar bastante. Vai valorizar, porque ele está com menos 3,80, então é uma boa opção para quem quer valorizar e gastar poucas cartoletas. Mais alguma outra indicação na zaga, Fábio? Difícil. Talvez o Léo do Cruzeiro, mas não sei. Tá bem difícil o zagueiro nessa rodada, por isso que eu acho melhor escalar com 2 laterais ao invés de 3 zagueiros, né?
Agora, uma coisa boa que a gente vê no Léo é que ele não pontua negativo, gente. Tá vendo aqui, ó? Sempre tá pontuando pelo menos 5 pontos ou mais. Chegamos agora na página do meio de campo e lógico, né? Tem que começar a perguntar aqui pelo time do Cruzeiro. Hoje, a dupla Ricardo Goulart, Everton Ribeiro foi convocada para a seleção brasileira do Dunga. Desses dois aqui, você costuma ir com os dois e costuma escolher só um deles? Indica nessa rodada? Eu indico sim. Engraçado, na última rodada, os dois estavam muito cotados para a seleção, para a convocação. Aí, pensando nisso, e além deles jogarem em casa, eu escalei os dois. E eles foram bem. Eu acho que nessa rodada também compensa deixar os dois, porque eu acho que eles vão muito motivados para essa partida. Mas você não acredita mesmo no Grêmio, num jogo equilibrado? Eu acho que o Grêmio ele vai ficar numa posição intermediária da tabela. Quando jogar fora tem muita dificuldade. Quando joga em casa vai vencer, mas eu acho que fora de casa vai ser difícil vencer as partidas. Então agora a gente vai pegar o pacote do jogo aqui, Inter e São Paulo. Pelo lado do Inter, D'Alessandro e Arangues. Pelo lado do São Paulo, Paulo Henrique Ganso e Kaká. Só queria dizer uma coisa que não deu tempo de eu falar no vídeo anterior. O Kaká ele foi injustiçado no jogo contra o Palmeiras, tá? Na minha opinião, o juiz marcou 2 impedimentos para ele, que ele sairia na cara do gol, teria chance pelo menos de fazer finalizações. E ele acabou não levando esses pontos e sim negativando por causa dos impedimentos marcados. Mas também não é que eu tô defendendo o Kaká nessa rodada não. Essa bucha aqui eu vou deixar pro Fábio. Fábio, São Paulo e Inter. Algum meio-campo desse jogo? Como eu disse anteriormente, eu vou ficar fora dessa partida, mas eu acho que uma boa opção, 2 boas opções desse jogo tem. Eu acho que o D'Alessandro é uma boa opção, porque ele chuta muito a gol, e jogando lá no campo do Inter, ele faz bastante pontos. E o outro é a fase que o Paulo Henrique Ganso tá, né? É uma fase muito boa, então eu acho que esses dois jogadores podem ser bem escalados nessa rodada. Certo, lembrando que o D'Alessandro tem tendência de valorizar, porque vem de um menos 0,30 e sempre joga muito bem em casa. Já o Paulo Henrique Ganso vai gastar aí umas boas cartoletas e ele pode desvalorizar. Bom, um dos jogos que a gente considerou como favorito foi o Santos contra o Sport. Só que a gente pega aqui o meio-campo do Santos e não sente aquela firmeza toda, nem no Alisson, que vem aí de uma expulsão, então até tende a valorizar bem. O Lucas Lima, que é um jovem garoto que aos poucos está mostrando valor, e o Arouca, que é mais volante, não participa tanto de finalizações. Mas a gente acha que o Santos é favorito contra o Atlético Paranaense. E você recomendaria um desses meio-campistas aqui do Santos? Nessa rodada eu recomendaria o Arouca, que desses 3 que você comentou é o que tem a melhor média no campeonato. O Lucas Lima, ele oscila demais, então a gente não consegue ter uma firmeza ainda para escalar ele, né? Mas eu recomendo o Arouca. Outro jogador que sempre vem sendo um dos mais escalados no Cartola é o Conca. E eu sempre indico o Conca. Eu acho o time da Chapecoense bem arrumadinho, não acho que o Fluminense é franco favorito, mas eu sempre boto muita fé no Conca. Você também, Fábio? Também. O Conca, eu acho que nesse confronto aí pode se dar muito bem, porque além de estar desvalorizado, né, por 2 rodadas que ele vem negativo, que nem você falou, não é franco favorito, mas eu acredito num bom jogo nessa partida. E outro time que você mesmo apontou como favorito aí para a rodada foi o Corinthians. Ralf, Jadson e Elias. Muitos cartoleiros passaram muita raiva com o Jadson no sábado e ele vem de um menos 2,10. Sei que tem muita gente no canal Gazeta do Cartola que falou que nunca mais escala o Jadson, tá? Eu ainda tô indeciso, eu também passei raiva e não me conformo com o jogo do Corinthians. Mas o Fábio apontou o Corinthians como um dos grandes favoritos e aí vai ter que dizer pra gente se é no meio campo que ele vai escalar algum jogador do Corinthians ou se só vai lá com a parte defensiva. O forte do Corinthians mesmo é a parte defensiva, mas eu acredito que nessa partida
O Jadson tem que ser escalado, porque -2 na outra, nessa o Corinthians eu acredito que vai muito bem, e com isso o Jadson tem chance de valorizar e fazer bons pontos. Mas eu também dou um conselho, não adianta trocar o Jadson pelo Elias e achar que você vai passar menos raiva não, porque o problema na verdade eu acho que é muito mais a formação do time que não encaixa para eles pontuarem no Cartola. Aí entre Jadson e Elias, pelo menos eu também ficaria com o Jadson. É verdade, só lembrando também que o Petros, né, ontem ele foi suspenso, então quem tem ele no time pode já fazer a troca, né? Bom, continuando aqui, eu vou citar também o Richelli do Sport, que esse daqui vem numa ascensão, ó, como a gente está vendo. Ainda são pouquinhos pontos, mas ele está subindo e se tiver que fazer alguma coisa, provavelmente vai aproveitar a má fase do Palmeiras. E no jogo entre Flamengo e Atlético Mineiro, algum dos jogadores do meio-campo desses times? Olha, é difícil, hein? Nessa rodada é difícil, mas eu acho que talvez o Everton pelo lado do Flamengo e o Dátulo pelo lado do Atlético Mineiro. E o meio-campo do Bahia, infelizmente, vem com médias muito baixas. O Fael não joga e eu não recomendaria nenhum. Você recomendaria algum meio-campista do Bahia, Fábio? Não, nessa rodada nenhum do Bahia e nenhum do Criciúma. Bom, chegamos agora no ataque. O São Paulo vai jogar contra o Inter de Porto Alegre. Eu até acho que o Inter tem um ligeiro favoritismo, mas o Kardec vem jogando muito bem e marcando vários gols. O Rainer do Bahia, ele não marca gol, não tem jeito. Em compensação, quando joga em casa, costuma se destacar pelas roubadas de bola. O pessoal da Gazeta do Cartola tá sabendo disso. O Caio do Vitória, ele decepcionou todo mundo na rodada passada, então eu tenho certeza que agora, só para ainda descontar na gente, ele vai marcar um gol, mas eu também não indico. E o Diego Tardelli é um excelente jogador, mas está jogando fora de casa, só que contra o Flamengo. Diego Tardelli, eu aprovo. Fábio, continua a lista aqui de atacantes para a gente saber quais são as suas opções. Vamos lá. Temos boas opções, sim. Como você já disse, o Diego Tardelli, além de ser uma boa opção, também ele foi convocado hoje, né? Então é uma boa opção aí, sim. Eu acho que no Santos a gente tem o Robinho, que dá para escalar. Temos também o William do Cruzeiro e o Chiesa do Bahia. Eu vou abrir aqui então a página do Bahia e aí você vai ter que me dar uma explicação. Que Vamos lá. aparece Rainer, Max Biancucci, Chiesa e Marcão. Marcão, sinceramente, eu não conheço. Chiesa, Max Biancucci e Rainer, você prefere o Chiesa? Chiesa. Pelas últimas partidas que ele fez, né? Contra o Palmeiras fez um golzinho, contra o Corinthians também deixou sua marca. Então eu acho que agora jogando em casa ele pode pontuar bem mais uma vez. Apontamos o Corinthians como um dos grandes favoritos da rodada, e aí vem o Paolo Guerreiro e o Ángel Romero. Algum desses dois? Eu acho que o Guerreiro a gente pode escalar, só que também tem que prestar muita atenção, porque ele só faz ponto quando ele faz gol mesmo. Ele não é um jogador que chuta muito para gol, então ele sempre está ali no limite da pontuação, né? Chegamos nos técnicos, e nos técnicos eu sempre penso que tem que escalar aquele que é o favorito da rodada. Você também pensa assim? Também, porque você pensa que o técnico ele vai ser a média dos jogadores do seu time, né? Então, se você acha que o time é favorito para aquela rodada, vai naquele técnico, porque ele é o que vai fazer mais ponto. E para você, então, ficaria entre o Mano Menezes, o Marcelo Oliveira e o Oswaldo de Oliveira? Os técnicos são esses três favoritos. Quem tiver pouca cartoleta aí tem que fazer uma outra opção, talvez o Gilson Kleina, mais por causa das cartoletas mesmo. Ok, eu agradeço muito a sua participação e gostaria que você deixasse uma mensagem final para os cartoleiros da Gazeta do Cartola. Eu que agradeço a participação, foi muito gostoso estar aqui conversando com você sobre essa 16ª rodada. Eu só queria deixar uma informação para quem está fazendo a sua escalação. Depois que escalou o seu time, tenta pelo menos deixar um jogador de alguma posição, um jogador que, intuição sua, que você acredita que ele vá bem, porque é aí que pode ser a diferença entre os outros cartoleiros. Este foi o Fábio, cartoleiro do Paga FC, primeiro colocado na Liga Gazeta do Cartola, que
participou comigo deste vídeo de dicas da 16ª rodada. E agora vamos aos abraços para a galera que acompanha a Gazeta do Cartola. O primeiro abraço vai para o Rodrigo Guedes, que disse que desde que começou a assistir os vídeos da Gazeta, as médias dele melhoraram. Parabéns, Rodrigo! Um abraço também para o João Batista Aguilar, cartoleiro do Botafé FC, lá de Laje do Muriaé, no Rio de Janeiro. Meu grande amigo Wellington Dantas, com quem eu bati um papo muito legal nesse final de semana. Eu e ele estamos mandando um abraço muito carinhoso para o Arthur Rocha, de 14 anos, lá de Cruz das Almas. E eu prometo que se o esporte fizer bonito na rodada, eu toco o hino do clube em homenagem ao Arthur Rocha, ok? Casal que assiste a Gazeta do Cartola unido permanece unido. Então, meu abraço para o Gabriel Júnior e para Camila Ribeiro. Eles são mitos no Cartola, escalam os times juntos. O Thiago Dias disse que nunca mais escala o Frederico, atacante do Fluminense. Thiago, eu também vou começar a pensar 10 vezes antes. Um abraço para você. Um alô muito especial para o Vitor Ryan e para toda a torcida do Galo. E para o José Orlando Cardoso, cartoleiro do JFKDFC, e para o filho dele, Felipe, cartoleiro do Real XFC. Tá preocupado com a venda do Douglas para o Barcelona. Desejo a todos uma ótima rodada e boa sorte no nosso campeonato. Fui!